Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, bom dia com energia, bom dia com amor, bom dia com esperança, com fé, com autoconfiança, bom dia com coragem, bom dia com segurança, bom dia com muita gratidão no coração por tudo aquilo que somos e temos. Bom dia, gratidão por mais um dia que amanhece e com ele a oportunidade de fazermos diferente, de começarmos a dar os passos em direção a tudo aquilo que a gente deseja para a nossa vida, com a possibilidade de juntos, aqui no Desperta Comigo, que é o nosso espaço diário de conexão, de sintonia, de oração, de meditação, de reflexão, de autocuidado, voltarmos para dentro. E dessa forma, elevarmos cada vez mais a nossa vibração de forma intencional e consciente, para que quanto mais a gente eleve a nossa vibração, mais possamos nos tornar ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado e já está disponível para cada um de nós. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fabi Vilela, analista existencial, e o meu objetivo aqui, com esse perfil, com Desperta Comigo, com o meu servir, a minha missão de vida, é contribuir para que você identifique e se liberte de tudo aquilo que está te impedindo de construir a sua vida extraordinária. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de cada um de vocês, que mais uma vez escolheu despertar comigo. Gratidão a cada um de vocês que vem escolhendo esse ano inteiro de 2023 estar aqui comigo. Nesse momento de juntos despertarmos não só para um novo dia que amanhece, mas para uma nova oportunidade, com infinitas possibilidades da gente continuar a nossa missão aqui nessa existência. Nossa missão evolutiva, o nosso propósito maior, que é o quê? Evoluir com amor, aprendendo a amar, a desapegar, entendendo que nada do que faz parte da matéria nos pertence. Tudo que nos pertence é o nosso espírito que é eterno, é a nossa consciência que é eterna, e tudo aquilo que a gente agrega de autoconhecimento nos ajuda a evoluir. É autodesenvolvimento. Para quê? Para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E ao longo do caminho, a gente contribuindo uns com os outros. Aquilo que eu já aprendi, eu ensino. Aquilo que eu ainda não aprendi, eu peço ajuda e aprendo. E é sobre tudo isso. Gratidão a todos que estão chegando. Gratidão a você que assiste essa gravação todos os dias, porque não consegue estar conosco aqui ao vivo às 5 da manhã. Mas, mais do que tudo, gratidão a toda essa egrégora linda que se formou ao longo desse ano todo e que só vem se fortalecendo e que contribui diariamente imensamente com a minha existência. E é isso que eu escolho também, poder ser aqui um instrumento de contribuição, um canal de contribuição para cada um de vocês. Então, bom dia a todo mundo que está chegando, gratidão pela presença de cada um. Eu espero que vocês estejam bem. Para quem é de Portugal, gratidão, Wanda, meu amor. Gratidão, Sofia, que sempre está aqui com a gente também. Gratidão a Claudinha. E para quem é do Brasil, eu quero saber como passaram de feriado, descansaram, aproveitaram. Como foi tudo isso, hein? E eu quero dizer para vocês que ontem aconteceu algo incrível. Bom dia, Cirlei querida, bom dia, Fran, bom dia, Wanda. Gratidão por todos vocês aqui que estão chegando. Ontem eu aproveitei para descansar e eu tava fazendo umas reflexões nessa semana aí que se passou sobre o quanto 2023 para mim foi um ano de trabalho, de dedicação, de servir. Então, naquela nossa tríade que a gente tem do que é necessário que a gente faça no nosso chamado divino, que é evoluir, servir e curtir, no balanço geral que eu fiz desse ano, eu evoluí muito. Eu acredito que foi um ano que eu evoluí, acho que uns 10 anos em um só.
no tanto de aprendizado que eu busquei, no tanto de transformação que eu trouxe para minha vida, no tanto que eu me dediquei a ir me libertando de tudo aquilo que estava me impedindo realmente de viver da minha missão, de ter um propósito claro, de me preencher de mim. E ao mesmo tempo eu servi muito. Eu me dediquei e continuo me dedicando porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito. É compartilhar tudo aquilo que eu aprendo. Então eu vou evoluindo para poder compartilhar. E essa é a grande necessidade do nosso espírito. Aliás, as duas necessidades únicas, né? É evoluir, aprender, é melhorar, é ir para a luz, ampliar a luz, minimizar a sombra. E com isso a gente colaborar, compartilhar, contribuir. E eu tenho feito, esse ano eu tenho me dedicado muito a tudo isso. E a terceira parte, que é o curtir, eu confesso pra vocês que esse ano foi bem pouco, sabe? Foram poucos os momentos que eu realmente larguei tudo e fui cuidar do meu bem-estar com o objetivo de curtir tudo que tá acontecendo ao redor, sabendo que não é só trabalho. Só que foi um ano que me puxou muito pra me dedicar ao trabalho. Porque é um processo de transição de carreira, um processo de que você quer ver aquilo que é importante para você crescer, tomar forma, ganhar corpo, você está construindo novos projetos. Então a vida te pede para colocar mais dedicação, mais atenção, toda a energia naquilo. Então foi um ano de muita construção, de muito plantio, de muito cultivo. E isso foi importante para mim e não foi pesado. Porque quando é pesado, a gente precisa parar e repensar. Foi leve. Por quê? Porque era o que eu precisava fazer nesse momento. Só que agora, no balanço de final de ano, conversando comigo mesma, aqui com os meus filhos, eu percebo que em 2024 eu escolho aproveitar um pouco mais, curtir um pouco mais, certo? Ter a paz, a tranquilidade para entender que mesmo na construção de tudo, a gente precisa tá curtindo, para que seja mais leve, para que o processo seja ainda mais grandioso. Beijinhos, Elizabeth, beijinhos, Geni, bem-vinda. Bom dia, Silvane. Bom dia. E então, ontem eu aproveitei o dia de feriado para vocês terem uma ideia de quanto eu não estava me permitindo curtir e o quanto eu estava focada e dedicada no trabalho. Acho que ao longo desse ano foram poucos os finais de semana e feriados que eu não trabalhei. Por quê? Porque eu botei o foco nisso, como eu falei pra vocês. Então foram pouquíssimos. Eu cheguei a passar feriados de 4 dias aqui, sozinha em casa, que os meninos viajaram e trabalhando, me dedicando, construindo os meus projetos, escrevi um e-book. Eu fiz muita coisa esse ano. E estou muito feliz com isso. Né? Porque, como eu disse, era o que eu precisava fazer, onde eu precisava colocar minha energia. Mas eu tenho um spa aqui em casa. Quando eu construí, eu reformei essa casa, eu fiz várias coisas, inclusive quando eu construí o meu escritório aqui, eu fiz vários ajustes para deixar um espaço com as coisas que eu gosto, que são importantes pra mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em família, eu gosto de programas diurnos, eu gosto de socializar, eu gosto de estar com amigos, com pessoas. Então eu fiz todo um espaço aqui, com um espaço de confraternização, com uma churrasqueira. Eu tenho um spa aqui, porque eu adoro sol. Então eu fiz um espaço que bate sol o ano inteiro, para que eu pudesse tomar o meu solzinho. Eu gosto de, enquanto eu leio, sentar no sol. Então, poder curtir todo esse espaço dentro da minha casa. E, gente, quer vocês acreditem ou não, o meu spa estava fechado há 1 ano e meio, praticamente. Desde julho do ano passado, que eu tinha esvaziado ele, limpo ele, fechado. E não mexi mais. Pra vocês verem onde estava o meu foco todo esse tempo. Não era no curtir. Não era no curtir. Então, ontem, essa semana, no final de semana passado, eu abri, eu limpei tudo, eu lavei tudo, eu deixei tudo arrumadinho. Daí ontem nós colocamos ele para encher e fizemos aqui, só nós aqui em casa. Fizemos um churrasquinho, eu botei meu biquíni e eu tomei sol e eu aproveitei meu dia.
Como há muito tempo eu não tirava um dia inteiro de descanso. Trabalhei ontem, trabalhei também, né? Mas logo cedo na parte da manhã e também, lógico, respondendo as mensagens, fazendo o que era preciso. Fiz live à noite também. Mas tudo bem, foi tudo muito leve, muito tranquilo, porque eu tirei boa parte do dia pra estar comigo, pra curtir. E por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes você também pode estar nesse mesmo processo. E é normal. Porque a gente já falou aqui antes que às vezes a vida nos chama para determinada área. Tem momentos da vida que a gente precisa se dedicar a cuidar de alguém da família. E tá tudo certo, a vida tá fazendo com que a gente volte o nosso olhar para os nossos pais, que tanto cuidaram da gente, e chega a determinadas épocas que nós precisamos dar uma maior atenção para eles. Às vezes a vida nos chama para cuidar dos nossos filhos, para olhar para eles, é um ou outro que tá dando um pouco mais de trabalho, que tá requerendo a nossa atenção. Às vezes a vida nos chama pra gente cuidar da nossa saúde. Para tudo. Teu corpo tá precisando descansar, tá precisando ser visto, tá precisando de um check-up médico. E é a hora que a gente vai. Em alguns momentos a vida nos chama para colocar toda a nossa energia no trabalho, porque a gente precisa fazer um projeto novo, fazer algo dar certo, aumentar a renda. Às vezes a vida tá nos chamando simplesmente para curtir um pouco de tudo aquilo que a gente conquistou. Porque não adianta também a gente só trabalhar e conquistando, acumulando e não curtindo. Às vezes a vida nos convida a evoluir. Aliás, eu falei só acumular, gente, e isso não deve ser feito. Nada deve ser acumulado. É contra a lei universal. Tudo que existe no mundo é energia e toda energia deve circular. Tudo que a gente acumula adoece, inclusive dinheiro. Dinheiro não é para ficar sendo acumulado. Dinheiro é para ser investido, uma parte, para retornar para nós em benefícios, e o resto tem que estar em circulação. A gente tem que estar sempre investindo no nosso autodesenvolvimento, contribuindo com outras pessoas, doando, melhorando a nossa qualidade de vida. E por que é tão importante a gente prestar atenção em tudo isso que eu estou falando agora? Para que cada um de nós possamos estar atento ao que a vida está nos chamando nesse momento. O que a vida está te chamando nesse momento? É para olhar para si? É para olhar para um familiar, para uma pessoa que a gente ama e que está precisando da gente? É para olhar para o nosso trabalho? É para olhar para o nosso relacionamento amoroso que está capengando? Porque tudo aquilo que não é cultivado morre. Tudo aquilo que a gente não se dedica adoece. Inclusive nós. Quantos de nós nos dedicamos só aos outros, nos deixando sempre em segundo plano? Daí o que acontece? Nós adoecemos. Então, que vocês possam fazer essa reflexão. Do que a vida está te chamando hoje. Para que você dê um pouco mais de atenção. Mas ao mesmo tempo a gente não pode nunca deixar de dar atenção para todas as áreas da nossa vida. Sempre. É o que eu falei, a vida é cíclica. Uma hora vem uma necessidade de você ir mais para um caminho, mais para um lado, ou pôr mais seu esforço de uma certa forma, a sua energia. Mas não pode abandonar nada nunca. A gente não pode se concentrar só em evoluir a ponto de abandonar o servir e o curtir, mas não pode se concentrar só em servir a ponto de abandonar o evoluir e o curtir, como também não pode só pro curtir, só quero a parte da vida boa, e abandonar o evoluir e o servir. Porque toda vez que a gente abandona uma das nossas missões aqui, a gente está adquirindo karma, e a vida vai trazer situações para nos acordar, para nos levar de volta para o trilho. E normalmente são situações de dor e sofrimento, porque são os mecanismos pedagógicos que o universo usa para nos trazer de volta. Porque é a única forma que a gente acorda. Porque se ele vier com carinho, né, com gentileza, a gente continua sem perceber. E continua fazendo da forma que não é a melhor para nós. Ou não é a melhor para o todo, ou não é a melhor para o outro. A gente tem que sempre pensar nessa tríade de cuidar o tempo todo de corpo, mente e espírito.
não pode ir só para um lado e abandonar o outro, que não vai nos fazer bem. E daí mais uma coisa grandiosa que aconteceu. Ontem eu recebi uma leitura de órgãos. A pessoa me mandou, eu estava justamente no sol, comendo churrasco, dentro do spa, dentro da água, porque tá um calor absurdo. Tava fazendo tudo que eu mais gosto. Não, coisas que eu gosto muito. Não é exatamente tudo que eu mais gosto, né? Mas coisas que eu gosto muito. E eu recebi o áudio de uma amiga falando, olha, adiantei sua leitura, porque era hoje o dia que eu ia receber a leitura. Adiantei, tá aqui. E recebi o áudio de leitura de órgãos. Daí eu falei, ok, mas eu vou ouvir mais tarde, porque agora, ó, eu tô aqui curtindo um pouquinho o meu dia, descansando. E o que eu falei pra vocês, fazia 1 ano e meio que eu não fazia isso. E justo na hora ela me mandou um áudio adiantando uma leitura que era pra ser feita hoje. Olha isso, olha como é o universo, como ele manda os sinais. E dela sorriu, agradeceu e tal, a gente falou mais um pouquinho. Ok, daí ontem à noite, após a live, eu fui ouvir a leitura. E eu fiquei completamente chocada. E eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho do que foi essa leitura, bem resumidamente. Ela se conectou ao meu cérebro. E na cena que ela viu, eu tava numa situação onde tinham pessoas se divertindo à minha volta, tá? Bem resumidamente, porque ela entrou em detalhes. Tinham muitas pessoas se divertindo à minha volta, tinha barulho da alegria daquelas pessoas e aquilo me incomodava. Eu tava brava com aquilo, eu tentava pedir para as pessoas pararem com aquilo e ninguém me ouvia. E do meu cérebro saía fumaça. E no resumo da história, era um excesso de pensamentos, de atividades, de preocupações, um excesso de afazeres, era uma sobrecarga que eu tava colocando no meu cérebro. E quem estava se divertindo estava me incomodando. E daí de repente se desenrolou a cena, teve um momento que eu comecei a caminhar, dando um passo de cada vez. E quando essas pessoas que estavam se divertindo vieram assim pra mim e me perguntaram, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá andando aqui no meio de nós? O que você quer? Eu olhei pra elas e falei, calma, eu só quero me divertir. Eu só quero sorrir e ser feliz. E delas começaram a me aplaudir, a gritar e tudo continuou numa festa. E a mensagem dos anjos que veio pra mim, a mensagem do meu cérebro que veio pra mim, é que era pra eu fazer as coisas com mais calma, com um passo de cada vez, não me sobrecarregar tanto, com tantas tarefas, que eu não estava tendo tempo de curtir tudo que tinha ao meu redor. Eu estava tão focada em um objetivo só que meu cérebro estava até saindo fumacinha. E que a mensagem era para eu aproveitar mais, para eu olhar em volta. E para eu curtir todo esse processo. E a hora que eu ouvi, daí eu recebi o tratamento. E daí eu fui mandar a mensagem para ela, mandei um depoimento. Porque é justamente o que eu tô precisando. É justamente como eu tô me sentindo e o que eu defini para 2024. Porque esse ano já tá chegando ao final e eu ainda tô finalizando alguns projetos que eu quero deixar eles prontinhos pro ano que vem. E é o que eu defini. E por que depois de quase 1 ano e meio sem aproveitar a minha própria casa, no dia que eu tava aproveitando, ela mandou uma leitura que dizia justamente isso? Eu fiquei passada, chocada, né? Barbie na caixa. Eu adoro essa expressão. Nossa, fiquei Barbie na caixa. Não é, gente? Olha só como o universo é perfeito. Eu falei, amiga, você adiantou minha leitura e trouxe pra mim a mensagem num dia que eu resolvi curtir, que eu resolvi relaxar. Que meu cérebro tava saindo fumacinha, mas por conta do sol, do calor, não do excesso de responsabilidade, de atividade, de pensar. Então que a gente possa se permitir isso também. Entender que sim, às vezes a vida vai chamar a gente para colocar mais atenção, porque a gente está trabalhando ali num projeto novo. Quem é empreendedor especialmente, a gente passa por esses momentos
de que tem que dar uma renovada em tudo, precisa colocar nossa energia no nosso negócio, senão ele não anda, porque o nosso negócio é a nossa energia. Mas ao mesmo tempo, permitir estar com os amigos, estar com a família, estar com as pessoas que você ama, fazer o que você gosta, porque é isso que vai te dar energia para continuar. É isso que vai te renovar as energias, é o que vai te carregar, recarregar, né? E é muito importante que a gente compreenda isso, que a gente olhe com mais amorosidade pra gente e faça o que precisa ser feito, mas de forma leve, não descuidando de nenhuma outra área, cuidando de todas, mas colocando um pouco mais de energia naquilo que precisa no momento, naquilo que a vida nos chama. E olha que babado foi essa leitura de órgãos, olha como ela mostra de uma forma ou de outra. E ela veio no momento que eu tô mais consciente desse processo. Poderia ser que se viesse um mês atrás, eu não estivesse tão consciente. Porque esse processo também de leitura do que está em nós, do que muitas vezes o nosso corpo quer nos dizer, às vezes a gente não está preparado para receber aquilo ainda. Às vezes ainda está no nosso inconsciente, a gente não está percebendo. E daí quando a gente ouve, não faz nem sentido. Mas a gente precisa entender que tudo que o nosso corpo fala sempre faz sentido. Porque o nosso corpo físico é fofoqueiro dos outros corpos. E tudo que chega no nosso corpo físico é porque todos os outros já fizeram de tudo para segurar e não deram conta. Começa com desequilíbrio mental, porque a gente começa a ter o hábito de padrões de pensamento negativo, a gente sobrecarrega a nossa mente de forma negativa. E aquilo vai cristalizando na nossa mente e acaba se tornando uma emoção e sentimentos. E quando se torna emoção e sentimento, cristaliza no nosso corpo emocional, vai desequilibrando o nosso emocional. O desequilíbrio mental, o desequilíbrio emocional. E da mesma forma quando é ao contrário. Quando primeiro vem uma emoção forte que te desequilibra o emocional, daí você acaba ficando com o mental desequilibrado por conta do excesso de pensamentos que aquela emoção causou. E daí, com os dois em desequilíbrio, em desarmonia, o que acontece? Com a falta de harmonia entre pensamentos e sentimentos, o que acontece? Desequilibra a nossa energia, o nosso corpo energético. Porque tudo é energia, o pensamento e o sentimento também são energias. As nossas palavras são energia. E tudo isso que a gente está emanando o tempo todo está trazendo equilíbrio ou desequilíbrio para o nosso corpo energético. E a hora que a gente coloca o nosso corpo energético em desequilíbrio, ou seja, começa a vibrar muito tempo em baixas vibrações, fica numa frequência baixa, de tristeza, de depressão, de raiva, de vergonha, de culpa. Tudo aquilo que vibra mais baixo. Quanto mais tempo a gente se permite ficar vibrando mais baixo, mais desequilíbrio energético. E daí depois de um tempo, com o nosso corpo energético desequilibrado, sem autocuidado, vai para o nosso corpo físico, se manifesta fisicamente, materializa tudo aquilo. Todos aqueles padrões de pensamentos, sentimentos e energia se materializam e criam a nossa realidade física. E daí vem os sinais no corpo. Vem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de estômago, uma dor na coluna, dor nos pés, nas pernas, nos ombros, todo tipo de desconforto físico. É um sinal, é um recado. Não é um castigo, é uma bênção. Porque se o corpo não nos avisasse de nada, a gente não teria oportunidade de mudar, de olhar pra gente e falar o que é que eu tô fazendo de tão errado, que eu tô trazendo desequilíbrio pro meu corpo físico.
Porque às vezes quando é o mental, o emocional e o energético que está desequilibrado, a gente até sente mais cansaço, não fica muito bem, mas não percebe que tem algo errado ali e não muda. Mas a hora que vem pro físico, se a gente está consciente, se a gente vai para a pergunta, quando a gente entende que não somos vítimas de uma doença, de um desconforto físico, de uma limitação física, não somos vítimas. Pelo contrário, nós somos o causador de tudo aquilo. Se tem algo no meu físico hoje que está me limitando, eu tenho que entender que eu estou causando isso. E eu posso até tomar um remedinho, fazer algo, um tratamento para melhorar. Mas se eu não me melhorar, se eu não mudar o padrão de tudo aquilo que eu estou vivendo e fazendo, o meu estilo de vida, eu vou continuar trazendo mais desequilíbrio para o meu físico. Então, quando o nosso físico grita que ele é o fofoqueiro dos outros corpos, é o momento que a vida está te chamando a atenção para algo no seu corpo que precisa ser olhado, precisa ser visto. E daí é o momento de parar tudo e olhar. Por que eu gerei essa dor de cabeça? Por que eu gerei esse mal-estar? O que eu estou fazendo que está me trazendo dor nas costas, dor de estômago, infecção urinária, palpitação, pressão alta? Não importa o que seja, é o momento que a vida nos chama para algo. E da mesma forma que eu falei que a vida, em diversos e diferentes momentos, ela vai sempre chamar você para uma determinada área para que você coloque mais atenção e energia, quando o nosso corpo chama para isso, é o momento do autocuidado. É porque a gente está fazendo muito para os outros, muito para o trabalho, muito para projetos pessoais, muito para a família e pouco para nós. Ou a gente está se sobrecarregando com preocupações excessivas, com estresse. E daí, sobrecarregando pensamentos e sentimentos, sobrecarregamos a nossa energia, sobrecarregando a nossa energia, vai tudo para o corpo físico. A gente materializa aquela sobrecarga no nosso corpo físico. E daí a vida vai te chamar. Então, nós não somos vítimas. Nós somos os causadores. Então é preciso mudar. Mudar em nós tudo o que nós estamos materializando na nossa vida. Então é sobre isso. E entender, eu tive que entender que essa leitura de órgãos, ela trouxe exatamente o que eu estava precisando só confirmar. Ela foi só confirmação daquilo que eu já tinha percebido. Porque se eu estou trabalhando com autoconhecimento e com autoconsciência, muitas consciências eu já adquiri. Outras tantas eu preciso ainda expandir em mim. Mas muitas eu já adquiri. E essa foi uma delas. Que é uma tríade: evoluir, servir e curtir. Às vezes a vida vai me chamar para pôr mais atenção no evoluir, às vezes no servir, às vezes no curtir. Mas em nenhum momento eu posso abandonar completamente nenhum dos três. Porque senão o universo vai me dar sinais de que está errado. Que bom, Wanda. Mas você vê como é importante a gente olhar com atenção para tudo que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo na sua vida importa. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida importa, não tem nada que é insignificante. Porque tudo traz um significado, tudo está trazendo uma mensagem para nós, são sinais o tempo todo. Pra gente olhar tanto as coisas boas quanto as negativas, quanto as ruins. Porque nada é totalmente ruim ou totalmente bom, tudo tem os dois lados, porque estamos num mundo de polos. Tudo tem luz e sombra, positivo e negativo, e a gente navega nesses polos. Uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo ruim, uma hora tá metade bom, metade ruim. É normal. A gente vai tentando se equilibrar no meio disso tudo para trazer harmonia, porque a nossa harmonia vem do caminho do meio.
Então todo excesso ou toda falta é sempre prejudicial para nós, seja em que área da vida for. Se eu volto toda a minha energia para um lado só, eu desequilibro a minha balança da vida. E eu vou para um excesso que em pequeno ou longo prazo não vai me fazer bem. Nenhum excesso é bom para nós. Até água. Água, que é mais do que 70% da formação do nosso corpo. Água que a gente precisa tanto, que sem água a gente sucumbe. E que o tempo todo a gente escuta, bebe mais água, bebe mais água. A água melhora a nossa memória, melhora o nosso raciocínio, melhora a nossa energia, melhora a nossa disposição. Tudo no nosso corpo funciona por conta da água. Agora, experimenta beber água sem parar. Até o excesso do líquido que nos permite a vida vai nos fazer mal. Então que a gente possa reconhecer, num momento de reflexão, quais são as situações que eu estou no excesso e quais as situações que eu estou na falta. Porque se eu estou em excesso em alguma área da minha vida, com certeza eu estou deixando de olhar para outra. Eu estou na falta com outra. Quantas vezes a gente passa por fases que a gente está cuidando tanto do outro e a gente fica em falta com a gente. Ou a gente está cuidando tanto da gente e a gente fica em falta do outro. Que não, é sempre eu, é sempre eu, é sempre eu. Não tenho tempo para olhar para mais ninguém. Isso também é errado, gente. A gente precisa encontrar o equilíbrio dentro do que é importante para nós. O segredo da vida, o segredo da existência é caminho do meio. É usar o melhor de cada situação, é usar o melhor de nós para encontrar esse caminho do meio. Entendendo que somos seres multidimensionais. Temos a nossa dimensão espiritual, nossa dimensão mental, nossa dimensão emocional, nossa dimensão energética e física. E que se uma não está bem, ela interfere em todas as outras. Porque nós não somos só o mental, só o emocional, só o energético, só o espiritual, só o físico. Quando eu cuido só de um lado, eu desequilibro o outro, porque nós somos tudo. É tudo integralizado. Eu não vou cuidar do meu físico só quando eu vou ao médico ou quando eu vou à academia. Eu não vou cuidar do meu espiritual só quando eu vou no templo ou quando eu faço a minha meditação ou quando eu vou na igreja. Não. Quando eu estou na igreja, no templo, eu estou meditando, eu estou cuidando do meu físico também. Quando eu vou para a academia, quando eu vou fazer um check-up médico, eu estou cuidando do meu espiritual também, porque eu sou um espírito. Somos tudo junto e misturados. Então, se a gente cuida só de um lado e abandona o outro, a gente está interferindo em tudo. Quando a gente traz desequilíbrio para uma dimensionalidade nossa, para uma dimensão nossa, a gente está gerando desequilíbrio em tudo. Porque tudo é afetado. Nós somos um todo. E a gente precisa integralizar tudo isso e cuidar bem de tudo. Como eu disse, dando um pouquinho mais de atenção e energia no que a vida está nos chamando naquele momento. É para o trabalho? É para a família? É para os filhos? É para os pais? É para a saúde? É para o seu bem-estar? É para o seu autocuidado? É para o seu dinheiro? É para o curtir? É para a sua evolução pessoal, para o aprendizado, para o conhecimento? Não importa. Só você tem como saber isso. E daí você dá um pouquinho mais de atenção. Porque se a gente não fizer o que precisa ser feito, aquilo vai ampliar. Aquilo vai ampliar, vai crescer. E daí vai ficar mais desafiador. Que possamos ser cada vez mais gentis com a gente mesmo. Mais amorosos, mais perceptivos, mais atenciosos. Tudo aquilo que falam, desde que a gente nasceu, que a gente precisa ser com os outros, esqueceram só uma coisa, de falar que a gente precisa ser com a gente também. E como esqueceram de falar isso pra gente, ninguém nos ensinou isso, a gente tá ralando pra aprender agora, não é?
Porque desde que a gente é bem pequenininho, as pessoas falam pra gente, você precisa ser educado, você precisa dar bom dia, você precisa dizer por favor, obrigado, precisa ser grato, precisa sorrir para as pessoas, precisa ser agradável, não pode maltratar, não pode xingar, não pode agredir ninguém, não pode falar o que as pessoas não gostam de ouvir. A gente vai recebendo toda essa educação, não vai? Quando a gente é pequeno. Agora, alguém diz isso pra nós? Do que a gente precisa fazer pra nós primeiro? Me fala aqui, vocês que estão ao vivo agora comigo. Algum de vocês, quando era pequeno, ouviu de alguém que, olha, você precisa ser gentil com você. Você precisa dizer palavras boas pra você. Você precisa se perdoar. Pede desculpa pra você, aceita as suas desculpas. Ou é sempre, pede desculpa pro amiguinho, divide o brinquedo com o amiguinho, seja gentil com o amiguinho. Ai, deixa a visita fazer isso, é visita. Oferece o melhor pra visita. Alguém disse pra você, quando você era pequeno, que você tem que oferecer o melhor pra você mesmo? Que você não deve falar palavras rudes pra você mesmo? Que você não deve se xingar, se desvalorizar? Que você deve se amar, ser amoroso com você, se trate com amor, se trate com carinho. Cuide de você. Diga muito obrigada pra você, seja grato por ser quem você é. A gente não aprende isso. Talvez agora, com esse despertar de mais e mais pessoas no mundo, com esse movimento que a gente está fazendo, talvez você que tenha filhos pequenos agora, que tenha essa consciência já, possa começar a fazer isso a partir de agora. Mas nós não tivemos isso. Pelo contrário, muitos de nós tivemos uma criação no qual o foco era sempre naquilo que a gente precisava melhorar. Desde a escola, né? Que só o que focava era a nota baixa que a gente tirava. Quando vinha a nota alta, não fez mais que a obrigação. É obrigação ser perfeito, é obrigação ser bom em tudo. Mas ninguém nos ensinou a sermos gentis com a gente quando a gente erra, porque o erro faz parte. Ninguém nos ensinou que é normal ser imperfeito, que é normal sentir frustração, ficar irritado, não saber lidar com sentimentos. Que tudo bem errar, tropeçar, cair. Que a gente tem sempre novas chances e tá tudo bem. E olha como isso poderia ter feito toda a diferença. Mas era o que tinha naquele momento. E de repente era o que nós precisávamos para vir para essa busca. Porque se tudo já fosse perfeito antes, talvez nós não estivéssemos nessa busca. Então a gente tem que também ser grato por tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu nos trouxe até aqui. E a gente fala tanto disso, né? De sermos gratos, de incluirmos, não excluirmos nada da nossa vida. Porque se a gente exclui qualquer situação da nossa vida, a gente exclui a nós mesmos, porque tudo que aconteceu foi o que precisava acontecer para trazer a gente até aqui e para fazer a gente o que a gente é hoje. E tá tudo bem, vamos honrar tudo isso, vamos agregar tudo isso, porque faz parte de quem a gente é. Mas a partir de agora a gente já tá apto para fazermos novas escolhas. E eu ouvi algo muito bacana essa semana. Meu filho mais velho, ele tá estudando astrologia, assim, ele tá super amando, né? Tá fazendo mapa astral. E nos estudos ele começou a ouvir um astrólogo que tem um podcast super bacana. Eu não lembro agora o nome, tá, gente? E ele tava ouvindo. Eu não lembro nem o nome do astrólogo, mas daí como eu tava com ele ali naquele momento, eu parei e ouvi junto. E ele falou algo. Hoje a gente não vai abrir mensagem, porque eu sempre falo, né? A mensagem vem naturalmente. Hoje a mensagem foi tirada de algo que aconteceu comigo ontem. Se você chegou agora na metade, no final,
assiste do começo, porque é dali que vem toda essa reflexão. Veio de algo que aconteceu ontem, de algo que eu estava vivendo ontem durante o meu dia, que eu havia me permitido, e que veio uma leitura de órgãos para mim, de uma amiga que fez para mim, porque no meu grupo de atendimentos hoje é o dia que eu vou receber, então eu vou receber mais de 12 leituras de órgãos hoje. Só que uma amiga sentiu que devia adiantar a mim e ela me mandou ontem. E veio, quem estava aqui desde o começo viu que veio perfeitamente com o que eu estava fazendo ontem e me trouxe ainda mais confirmação e consciência. Então se você não assistiu, chegou depois, assiste, porque vai valer a pena. E daí, a partir disso que aconteceu, de uma consciência minha, eu trouxe a reflexão e compartilhei aqui com vocês. E é sobre isso. Nem sempre a mensagem que a gente precisa ouvir vai estar num livro. Às vezes ela vai estar bem diante de nós em algo que vai acontecer na nossa vida. Na vida prática, na vida real. A gente só precisa aprender a ler. A compreender tudo isso. Então a gente não vai abrir aqui. Mas veio toda essa reflexão. E daí eu estava falando desse podcast do astrólogo que eu estava ouvindo ali com meu filho. E ele falou assim, uma coisa que é muito comum, e agora vocês vão se reconhecer. E aí eu pergunto, quantas vezes nós já nos falamos em determinadas situações, depois que passou algum momento que a gente viveu, eu podia ter feito isso, eu poderia ter dito aquilo, nossa, eu poderia ter feito desse jeito? Quem aqui de vocês já se pegou falando assim? E a gente ainda fala, hein? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não vai sobrar ninguém aqui que em algum momento da vida... Às vezes você falou isso hoje cedo. Nossa, ontem eu devia ter feito isso. Nossa, semana passada, naquela conversa com aquela pessoa, eu poderia ter feito isso. Ou, lá na minha adolescência, na minha juventude, eu podia ter feito essa escolha. Tudo seria diferente hoje. Nossa, por que eu não fiz isso? Eu poderia ter feito isso. E daí a gente fica cheio de eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu poderia ter agido, eu poderia ter dito, eu poderia. Não é? A gente não faz isso o tempo todo? E daí qual foi a reflexão? Desculpa, mas não. Você não podia. Você não poderia ter feito nada diferente do que você fez. Bom dia, Si! Bom dia, Mônica, querida! É isso. Então, quando alguém chegar pra você e falar assim, e numa conversa a pessoa falar assim, nossa, eu podia ter feito isso, você pode olhar pra pessoa e falar assim, desculpa, querida, sinto muito, querido, mas você não podia. Sabe por quê? Porque se pudesse você teria feito. E se não fez é porque não podia. Porque hoje a gente pensa assim, mas naquele momento, e às vezes aquele momento foi ontem, a gente ainda não estava preparado, a gente não tinha essa consciência ainda. A gente precisou refletir de um tempo de amadurecimento para refletir sobre aquela situação, para daí entender que nós poderíamos ter feito diferente. Mas naquele momento nós não poderíamos ter feito nada além do que a gente fez. Porque cada um faz aquilo que está pronto e preparado para fazer. Porque a gente está sempre fazendo o nosso melhor, mesmo que hoje a gente veja uma situação passada e entenda que não foi o nosso melhor. Mas é porque a gente está vendo com a nossa consciência de hoje. Mas a gente precisa entender que sim, foi o nosso melhor. E que a gente não poderia ter feito nada diferente, porque se a gente pudesse, nós teríamos feito. Naquele momento nós não estávamos preparados para fazer nada além do que a gente fez. E isso traz libertação, traz compreensão, isso é autocompaixão. É nós sermos mais compassivos com a gente mesmo, entendendo que a gente está sempre fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Que a gente está sempre fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente pode fazer naquele momento e que nós não poderíamos ter feito nada diferente. Sinto muito trazer essa consciência para você agora. Mas eu agradeço imensamente por ter ouvido essas palavras.
De certa forma, de repente eu já até entendia isso, eu já sabia disso, mas foi importante para mim ouvir isso. Porque às vezes, muitas das vezes, nesse eu poderia ter feito, a gente não se perdoa pelo que fez. A gente carrega culpa, arrependimento pelo que fez. Mas a hora que a gente percebe que a gente não poderia ter feito nada diferente do que aquilo que a gente fez, e que a gente fez o que a gente conseguiu usando da consciência, da sabedoria, do conhecimento que a gente tinha naquele momento, a gente respira e ok. Hoje, de repente, eu faria diferente, mas naquele dia eu não estava pronta para fazer diferente. Eu fiz o que eu estava pronta para fazer, o que eu estava preparada para fazer. E tá tudo bem. E daí a gente se perdoa, a gente solta a culpa, a gente solta o arrependimento. E a gente perdoa os outros também. Porque a gente tem que entender que da mesma forma que a gente fez essa reflexão para nós agora, que não existe eu poderia, você não poderia, não. A gente tem que entender que pro outro vale a mesma coisa. Aquela pessoa poderia ter falado isso pra mim, né? Ele poderia ter me ajudado mais, né? Ele poderia ter me amado mais, ele poderia ter me priorizado, ele poderia ter me respeitado, ele poderia ter cuidado de mim. Ele poderia ter dado o que eu esperava que ele desse. Não, ele não poderia. Porque se ele pudesse, ele também teria feito. Cada um de nós só dá o que tem em nós. E não adianta querer que o outro nos dê se não tem nele, se ele não tem pra dar. É a mesma coisa que você chegar no sorveteiro hoje e querer que ele te dê um cachorro quente. Eu quero um cachorro quente. Ele vai te dar um sorvete. Você vai pedir um cachorro quente, ele vai te dar um sorvete. Você vai falar, mas eu não quero sorvete. Eu quero cachorro quente. Mas desculpa, ele não tem o cachorro quente para te dar. Ele só tem o sorvete. E daí sabe o que acontece? A pessoa tá dando o melhor sorvete que ela tem pra você. Mas você não reconhece aquilo que não é o que você quer. Você quer algo que ele não pode te dar. E daí você culpa, você julga, você se revolta, você briga. Porque você começa a falar, você tem que me dar o cachorro quente. Eu quero o cachorro quente. Só que a pessoa não pode te dar. Ela não tem. Então ela não poderia ter feito diferente. Faz sentido essa analogia agora? Tentei fazer de forma mais lúdica possível, mas é isso que a gente faz o tempo todo na vida. A gente vai na barraquinha de pipoca e quer que a pessoa entregue a batata frita. Não tem batata frita ali. A gente precisa entender que se a pessoa não dá é porque ela não tem. Cada um tem o seu melhor para oferecer. E às vezes a gente não enxerga o melhor porque a gente está focado no que não tem. A gente está focado na falta. E não no que aquela pessoa tem de mais lindo. Se a gente mudar o foco e começar a entender que cada um oferece o que tem, cada um também está fazendo o seu melhor assim como nós, e não poderia ser de outra forma, a gente começa a olhar a nós mesmos e aos outros com mais amorosidade, mais compreensão, com mais gentileza e com mais aceitação. De entender que cada um está no seu processo. E que se de repente para você não importa que seja o melhor sorvete, você continua querendo cachorro quente, cabe a você mudar de barraca. Vai você buscar o cachorro quente em outro lugar. Você não pode exigir que o outro mude o negócio dele e comece a vender o cachorro quente, a entregar cachorro quente ao invés do sorvete. Porque se é o sorvete que faz sentido para ele, é a vida dele, é a verdade dele, é o valor dele, é o que ele ama, é a essência dele. A essência dele entrega sorvete. E a gente muitas vezes quer mudar a essência do outro para que ele entregue aquilo que a gente quer. Se a pessoa não entrega o que a gente quer, e se a gente não consegue dar valor do que a pessoa tem para nos entregar, a gente não tem que tentar mudar aquilo. A gente vai e procura quem vai entregar pra gente aquilo que a gente quer, que a gente deseja.
Só que a gente precisa estar atento e consciente que muitas vezes o que a gente está precisando naquele momento é o sorvete. Por isso que de repente a gente caiu bem diante da barraquinha de sorvete. Porque às vezes a gente está só querendo o cachorro quente, mas o cachorro quente é um desejo do nosso ego. E o universo está mostrando pra gente, aceita o sorvete, porque é o sorvete que você precisa agora. Você quer o cachorro quente, mas às vezes não é o que você quer que vai ser o melhor pra você. É o que você precisa. Então o que a gente precisa fazer é estar atento e consciente a tudo isso. E entender que ninguém entrega o que não tem. Que nós também não podemos entregar para o outro o que a gente não tem. Não adianta ninguém vir exigir e a gente se culpar por não poder dar para a pessoa o que ela quer. Se a gente não tem, tá tudo bem. E isso cria uma onda de aceitação e autoaceitação. Porque eu me aceito exatamente como eu sou, eu aceito o outro exatamente como ele é, e daí tudo vem para um processo de paz, de harmonização. Que delícia tudo isso, né? Você vê que a gente não precisa muitas vezes de um livro. Às vezes a mensagem está em algo que acontece na nossa vida, bem diante do nosso nariz. Só que o livro está aqui, né? Na nossa mão, é físico, tá aqui, ó. É o desenho do mundo pra gente, é a materialização, tá aqui, ó. Desenhou, eu olho pra ele, é muito mais fácil eu pegar porque já tá fácil, disponível, eu abro e leio. Agora, quanto do nosso tempo a gente tem se dedicado pra ler as mensagens que estão acontecendo o tempo todo, bem diante de nós, e a gente não tá se permitindo enxergar. Mensagens que vêm na prática, que vem como acontecimentos do nosso dia a dia, que vem como algo que alguém fala pra gente, que vem em algo que nos acontece. Então é sobre isso. É sobre isso. Que a gente possa, a partir de agora, fazer a leitura de todas as mensagens que já estão disponíveis para nós. E essa é a mensagem de hoje. E se você chegou agora no final e perdeu, da onde veio tudo isso? Fabi, mas da onde veio tudo isso? Você estudou para isso? Você tem uma colinha aí na tua frente? Sabe de onde veio tudo isso hoje? Da minha vida, do que eu vivi ontem. Então eu convido você que chegou do meio para o final, que volte depois e assista o começo. Para entender o que aconteceu ontem e da onde eu tirei a reflexão de hoje. Que foi uma autorreflexão que me levou a dividir aqui com vocês. E ampliar ainda mais a minha reflexão, porque olha onde a gente chegou. Olha como é mágico, como é incrível isso. Porque a gente recebeu a partir de um acontecimento tudo que a gente precisava receber na manhã de hoje. Com certeza, Sol. E nem pode falar isso pra mim, né? Livro de matemática, não é que eu adore matemática, mas eu gosto de números. E número tem significado. E você sabe disso, que você já fez o mapa de nascimento comigo. Cada número na nossa vida tem um significado. E é importante que a gente leia as mensagens e o significado de tudo, inclusive dos números. Que bom que fez sentido para vocês. Que bom poder compartilhar aqui um pouquinho de mim, né? Um pocão de mim. Porque eu compartilhei com vocês o que tá sendo o ano de 2023 para mim. Como eu tô agindo desde o início do ano. E quais as minhas percepções sobre tudo isso. E de repente, você tá vivendo um momento bem parecido comigo. Ou diferente em alguns detalhes. Mas sempre alguma coisa de bom a gente tira. Né? Algum vínculo tem, porque senão a gente não tava aqui todo mundo junto, senão a gente não teria se conectado. E é sobre isso. E é bênção, é isso, é bênção, tudo é bênção. E quando a gente começa a enxergar que tudo é bênção, que tudo que acontece nos favorece, a gente se fortalece. Pronto, aumentei a frase. Eu fiquei toda arrepiada agora, então se fez sentir é porque faz sentido. Respira. Se tudo
que me acontece me favorece e tudo que me favorece me fortalece, nós ficaremos cada vez mais fortes. Sempre, cada vez mais fortes. E não tem como voltar atrás. Porque já aconteceu, já favoreceu, já fortaleceu. E o que a gente é agora, ninguém tira de nós. E se hoje estamos aqui, a gente precisou passar por um monte de coisa para chegar até aqui. Então vamos ser gratos. Que bom que nós estamos aqui hoje. Que bom que tudo aconteceu, porque tudo que aconteceu nos favoreceu e nos trouxe até aqui. Gratidão por tudo isso. Gratidão. Então eu convido vocês a fecharem os seus olhos, pra gente encerrar aqui com o nosso Ho'oponopono da gratidão. Respira fundo. Respira fundo. O que você escolhe para o seu dia hoje? O que você escolhe olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais gratidão? O que você escolhe e permite que venha até você hoje, que chegue até você hoje? São novas possibilidades, novas oportunidades, são respostas, clareza, direcionamento. São mais momentos alegres, felizes, é plenitude. São presentes do universo. O que você escolhe para o dia de hoje? Aproveita que o dia mal começou, escolha como vai ser o seu dia de hoje. A vida é feita de escolhas. Tudo é uma escolha, até quando eu não escolho. Eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo não escolher. Só que se a gente tem esse poder, vamos usá-lo a nosso favor. Divino Criador, com humildade e gratidão no coração, eu olho para dentro de mim e reconheço a luz divina que reside em meu ser. Eu sinto muito por qualquer momento em que eu tenha esquecido de agradecer pela beleza da vida, pela beleza que existe em mim e pelas bênçãos que recebo a cada dia. Me perdoe por não ter expressado minha gratidão mais vezes e por ter permitido que preocupações e distrações obscurecessem a minha visão de toda a abundância ao meu redor, de tudo aquilo que está disponível para mim. Porque tudo que eu posso ver, eu posso ter. E por que eu não estou escolhendo o melhor para mim? Por que eu não estou escolhendo o que é grandioso para mim? Por que eu não estou escolhendo o que é verdadeiro para mim? Escolha. Escolha. Eu te amo, querida vida. Eu te amo por todas as experiências, desafios e aprendizados que você me proporciona. Eu te amo por cada pessoa que cruza o meu caminho, por cada sorriso, por cada lágrima. E sou grata, e sou grato pelo presente de cada novo amanhecer, por cada desperta comigo, pelo alimento que nutre o meu corpo, pelo ar que enche os meus pulmões e pela beleza da natureza que me rodeia. Neste momento, com minha mente, alma, corpo, coração, pelo meu ser integral, estar transbordando amor. Eu escolho viver cada segundo em um profundo estado de gratidão. Gratidão por tudo que sou e tenho. Sabendo que tudo que me acontece me favorece. E quanto mais eu agradeço, mais coisas boas me acontecem. Que a gratidão seja a nossa bússola, nos guiando em uma vida de contentamento, realizações, plenitude, magia e milagres. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe. Eu amo vocês e eu sou extremamente grata por toda essa contribuição, por todo esse carinho, por todo esse amor e por toda essa energia de vocês que eu recebo diariamente.
E eu sou imensamente grata pela nossa egrégora do Desperta Comigo, que cada vez mais se fortalece. Assim é, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, meus amores. Façam do dia de hoje um dia incrivelmente abençoado. E não espere que as bênçãos caiam do céu. Abençoe você o seu dia. Não espere que alguém venha para te abençoar. A gente não precisa. É sempre bom. Mas a gente precisa aprender que a primeira bênção vem de nós mesmos. Então se abençoe. Abençoe tudo que você faz. Abençoe você pelo que você é. Se olhe no espelho e te abençoe. Diga para você, eu me abençoo. E passe a abençoar todos aqueles que cruzarem o seu caminho silenciosamente na sua mente. Olhe para cada pessoa que você cruzar hoje e abençoe essa pessoa. Cada coisa que você fizer hoje, que você colocar sua energia, abençoe. Abençoe o alimento que você vai preparar. Abençoe o seu trabalho. Abençoe o seu servir. Abençoe o seu sorriso, a sua saúde. Abençoe a sua família. Abençoe, abençoe. Transborde bênçãos. Porque você vai receber essas bênçãos multiplicadas. Gratidão, 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 gratidão. Um beijo muito carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Feliz quinta-feira. Que só coisas incríveis aconteçam no dia de hoje. E vejo vocês amanhã, aqui, no mesmo local, no mesmo horário, em mais um Desperta Comigo. Gratidão.